Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Estão me ouvindo bem, Gi? Confirma aí pra mim se estão me ouvindo bem. Olá, boa noite. Ótimo, então. Vamos aguardar um pouquinho nossas convidadas chegarem. Que bom, que tá tudo certo. Então, gente, antes das meninas chegarem, eu queria esclarecer para vocês e avisar mais uma vez, né, que essa aqui é uma iniciativa que a gente, como organização do Enepeia, tem tido, né, de fazer algumas lives para poder antecipar alguns assuntos e algumas discussões que vão acontecer no nosso evento, né? Então a gente tem alguns convidados que estarão presentes no nosso evento e a gente tem usado esse espaço, né, a partir do momento que o nosso evento também mudou para o formato online para a gente poder antecipar essas boas discussões, tá bom? O nosso evento, Enepeia, para quem não sabe, está chegando por aqui agora. Ele vai acontecer em novembro, a partir do dia 17. E aí você também encontra mais informações aqui no nosso Instagram ou também no site. Você pode ficar a par por dentro de tudo dentro do nosso Instagram ou do nosso site, tá bom? Como que vai acontecer aqui hoje? Eu tenho duas convidadas, que são a Luciana e a Francine, e a gente vai conversar um pouco sobre a ABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, e também sobre o Prêmio Rosa Clias, que é uma figura muito importante, né, na nossa arquitetura da paisagem. Prosseguindo, como eu disse, são duas convidadas, então a live vai acontecer. Primeiro eu vou convidar uma delas, que é a Luciana, e a gente vai conversar sobre a gerência da ABAP, sobre a ABAP em si, e posteriormente eu vou convidar a Francine para a gente conversar mais particularmente sobre o Prêmio Rosa Clias, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Lu. Deixa eu só ver aqui. Aguardando. Pessoal, se vocês tiverem algumas dúvidas também para a Luciana ou para a Francine, vocês antecipem, tá bom? No chat que eu também faço a elas. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, tudo bom? Só não estou Prazer me falar com vendo ainda, você. tá? Vocês estão me vendo? Sim, eu já tô te vendo. Não sei, pessoal, mas para mim você já tá aparecendo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho. Não, porque as pessoas não sabem, mas eu acabei de fazer esse Instagram há poucas horas. Eu sou meiga no assunto, como diz o outro. Mentira, Luciana, não acredito. Que privilégio. Não, não. Eu diria que esse ano está testando toda a minha resiliência. Eu tenho que me adaptar a várias coisas e eu confesso a você que eu sempre me considerei uma senhorinha do século passado, mas é isso. Mas para todos nós, né? Tá sendo uma reinvenção, com certeza. A gente foi obrigado a dar esse passo, né? Mais rápido do que imaginávamos. E sigamos aí, né? Ficamos, ficamos. Bom, então, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui, por você ter aberto esse espaço aqui pra gente, a oportunidade de conversar com você. É um prazer para mim estar conversando contigo. E eu queria abrir também esse espaço para você se apresentar. Eu acho que ninguém melhor do que você para falar de você mesma e de toda a sua história. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, do ensino, da sua relação com o ensino de paisagismo também, com o próprio ANEPE e até hoje, né? Os caminhos que te levaram até a BAP. Olha, bom, de pronto o que eu digo é muito obrigada pelo convite. Eu, eu, é, eu começo essa história dizendo que eu me tornei arquiteta urbanista pela FAUSP São Paulo. As questões de paisagem, elas entraram na nossa vida. Eu digo nossa porque eu e Leandro, meu digníssimo esposo, Schenck também, nós fundamos o Estúdio Ilex, que era o nosso escritório, e fizemos muitos projetos. Eu brincava, inclusive, na época que eu era especialista em churrasqueira sendo vegetariana.
que é aquela coisa de fazer o fundo da casa das pessoas, né? A piscina, o jardim, a churrasqueira. Mas depois a gente vai de verdade conhecendo a oportunidade de trabalhar questões que são muito, muito, muito mais instigantes, que é justamente isso que hoje em dia a gente já consolidou dentro do campo, que é o sistema de espaços livres, né? Esse conjunto de parque, praça e rua arborizada. E eu diria que hoje, no meu tempo de vida, é a questão da paisagem como um planejamento, inclusive regional, de grandes territórios. Porque isso eu acho que vai fazer toda a diferença para esse nosso futuro comum. Ou seja, de algum modo, toda essa situação que a gente está vivendo, eu penso, isso já está acontecendo em alguns países, mas eu espero que aconteça no nosso, vai haver, ou eu penso que deveria haver, um protagonismo desses espaços livres, como lugares de saúde, lugares de passeio, lugares de vida. Eu tenho um percurso de aproximação com a BAP, justamente pelos meus professores. Vladimir Bartalini foi meu professor na FAO, e ele nos convidou a ir à BAP. No início eu só era associada, e depois, quando eu me aproximei mais da gestão, eu fui entendendo o peso político que é ter uma associação. Ou seja, durante o ano passado inteiro, a gente tem convivido com essa questão, que é justamente a PL, chamada PL dos paisagistas, né? Ou seja, a nossa profissão, o ato de fazer projeto de paisagens ou de arquitetura da paisagem, que é como eu prefiro chamar tudo isso, tem até uma motivação no NPE, eu vou falar um pouco sobre isso numa palestra, ela tá correndo risco, porque essa PL diz que os colegas agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, ecólogos, outras pessoas poderão fazer esse tipo de projeto. E a minha argumentação sempre vai na direção do currículo e da prática profissional, ou seja, precisa haver um encontro entre essas duas coisas. E está vindo um descompasso, não é? Esse descompasso ele é muito sério. Naturalmente, a palavra projeto não pode ser só nossa, porque quando o engenheiro florestal fala de projeto, ele está pensando em outros tipos de projeto. O que a gente deve fazer é tornar mais precisa o modo como a gente usa essa palavra projeto. E planejamento também, naturalmente, porque eu penso que esse aqui é o pulo do gato da nossa profissão, inclusive para o futuro. A ABAP, ela foi fundada em 76, justamente pela Rosa Clias. É por isso que esse prêmio é uma homenagem. A Francine foi a idealizadora desse prêmio, que a ABAP acolheu, e, mais do que apoia, na verdade, vem tentando fazer com que ele tenha a importância que ele deve ter no território nacional inteiro. Por isso que ele é dividido em 5 regiões. E depois a lógica de eleição dos projetos, eu penso que a Francine vai tratar. Mas o que eu queria enfatizar aqui é que nessa última edição, justamente por essa condição pandêmica, a gente alcançou uma conversa tão bacana com essas pessoas que estão nos acompanhando na formação do júri. Primeiro de tudo, a gente conseguiu uma representatividade desse Brasil continental, né? Tem gente de Roraima ao Rio Grande do Sul. É muito bonito ver tudo isso acontecer. E os professores implicados, ou seja, instigados com essa oportunidade, não só de convidar os colegas para que participem, mas também pensando como é que a gente vai gerar, então, essa também representatividade das qualidades de projeto que a profissão pode fazer. Você veja, como professora, falando então um pouco da minha vida profissional, tive escritório durante muitos anos e nós tivemos a felicidade de ganhar alguns concursos públicos nacionais e ver muita coisa não ser construída. Então, a questão, de novo, política, nos afeta. A ABAP, quando foi defender no Congresso Nacional, nas audiências públicas, os arquitetos paisagistas, que é como se chama na lei do CAL, na ABNT já mudou, já se chama arquitetura da paisagem, mas no CAL ainda se chama arquitetura paisagística e a gente está trabalhando para isso ser modificado justamente para que não nos confundam com paisagistas. Nós fazemos um tipo especial de arquitetura, que é a arquitetura dos espaços livres, né?
E aí a ideia justamente de ter uma representatividade, uma associação que nos represente nesses lugares, também significa algo que defenda a sua profissão. E eu dou aula aqui na USP, em São Carlos, no estado de São Paulo, na cidade de São Carlos, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da universidade, e gosto demais da atividade de docência, porque ela justamente está lidando com essa alteração que a profissão está tendo. Né? Ou seja, quando eu fiz FAO, a gente fazia o projeto do jardim, a gente fazia o projeto do parque. Hoje em dia, a gente começa a compreender que a gente precisa olhar a cidade como um todo, as regiões, pensar numa programação para os espaços livres, introduzir as questões de infraestrutura verde, não como algo que seja para além da paisagem, mas como uma ferramenta importante para operar a paisagem. Porque a paisagem lida com questões estéticas. Por isso que no seu currículo você tem histórias de todos os tipos, história da arte, você tem disciplinas que falam de sociedade, as questões do urbanismo, ou seja, uma formação tão complexa, e a paisagem também é complexa. A paisagem é um território absolutamente, ela é interdisciplinar, como a arquitetura também é interdisciplinar. E essa complexidade, na verdade, longe de nos desnortear, ela nos encanta. Por isso os professores, para nós, são tão importantes. Os professores de arquitetura da paisagem, eles merecem um grande prêmio por orientar esses TCCs, que aqui ainda chama TGI, na USP em São Carlos. Porque é uma pegada é uma grande pegada, é um desafio. Tem o ônus de você ter que trabalhar muito para chegar num projeto, e, por exemplo, é um projeto de parque, mas ele começa muito antes, ele começa de uma análise de um território, às vezes urbano, periurbano, às vezes a região mesmo, né? Começa numa bacia hidrográfica, né, muitas vezes. E a beleza disso tudo é que, apesar do ônus, tem o bônus de construir e imaginar uma paisagem. Esse lugar onde muitos saberes se encontram, e esse lugar que pode, de fato, ser um alento para o passeio, para o encontro público, para a questão de infraestrutura, para as questões de saúde. Então, eu vejo na nossa profissão um grande futuro. Não é? Só que a gente precisa batalhar para isso. Não dá para esperar que venha de bandeja. Por isso, a ABAP é tão importante. Ela é nossa representação política. Obrigada. Eu acho que eu queria dizer isso. Estou aberta a perguntas. É apaixonante te ouvir falar, porque, pelo menos para mim, assim, quando eu entrei para arquitetura e eu vejo que é uma visão que muitas pessoas que estão de fora não têm, né? Dessa ciência social aplicada, do quanto a gente é muito mais do que só projeto, né? É incrível mesmo o potencial disso, e eu acho que é muito crítico. A gente vive hoje uma situação em que todas essas... Tá tudo muito crítico à nossa vista, né? As queimadas, os planejamentos, tudo à nossa vista e parece que está em crise, né? E eu imagino que para você, sim, como frente, principalmente da ABAP, você ter essa resiliência e ter essa força a partir do momento que você vê o quanto é importante o nosso espaço ali, né, para poder gritar e para poder mostrar isso para as pessoas, né, onde a gente precisa mudar, o que precisa estar mudado, né, e realmente representatividade do nosso espaço. Eu ia até te perguntar isso, mas eu acho que você já respondeu. Como que você vê essa relevância nesse momento assim que a gente está vivendo uma desvalorização, um detrimento real de pesquisas no nosso país, e a gente vê isso, né, nos nossos olhos, assim, de frente mesmo. Você sabe que eu poderia comentar o seguinte, a ABAP, ela é filiada, do mesmo jeito que os arquitetos têm o IA, que é aquele encontro que ia haver esse ano no Rio de Janeiro, que não aconteceu, existe o IFLA, que é uma instituição de uma federação das associações de paisagem dos países. E o IFLA é dividido, por exemplo, pelas Américas. Nós fazemos parte do IFLA Américas. A ABAP é signatária e ela é
a representante deste país junto a essa representação. É um lugar tão importante para a gente encontrar os colegas da América Central, da América Latina, trocar muita figurinha, porque as histórias de países são muito parecidas. Não só da invisibilidade da nossa profissão, da arquitetura da paisagem, do próprio planejamento, mas também dessa ideia de que o desenvolvimento pode ser feito sob outras bases. E esse sobre outras bases significa eu posso desenvolver sem escangalhar tanto, eu posso desenvolver promovendo a vida. Não é? Eu tenho que, para isso, ter alguns valores, lutar por esses valores, mas eu tenho certeza que a população se convence quando ela vê estampado como poderia ser e ela escolhe. Eu gostaria que fosse desse modo. Em quem que eu tenho que votar para poder ser desse modo? Compreende? Eu acho que eu estou falando isso porque as eleições de prefeito estão aí tão perto. Então, eu penso todas as vezes que nós temos um papel político. Eu já disse isso em outra live, eu acho importante dizer aqui. Eu acho que a paisagem é política. E nós temos que, de fato, mostrar para as pessoas que elas podem e devem desejar diferente. É isso. Perfeito, eu acho que essa live tinha que ser transmitida em rede nacional. Muito bom ouvir isso de você, Luciana. Pessoal, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, pode mandar aí no chat, que agora eu vou te perguntar algo mais assim, eu acho que você pode falar até de uma perspectiva mais pessoal também. Já que você vem dando sequência a um trabalho que foi iniciado pela Rosa Clias, né, lá no início, que ela foi membro fundadora, né, da ABAP. Então, eu queria saber de você como que é para você nessa posição de mulher e numa era tão crítica assim, dar seguimento a um trabalho de uma pessoa tão influente, né, para a gente. Então, eu queria que você falasse o que é a Rosa Clias para você e como que você vê também a Rosa Clias para o paisagismo brasileiro. Você sabe que a Rosa é uma mulher muito forte, não é? E a arquitetura da paisagem, ela nunca teve um problema de não ter mulheres entre os seus quadros. Nós sempre estivemos lá. E talvez isso, inclusive, denote a nossa posição dentro da arquitetura e do urbanismo. Mas, pensando um pouco de novo na palavra que você mencionou, que é a tal da resiliência, eu também mencionei, eu acho que é hora da gente mostrar que essa virada, ela é bastante... Ela tem uma sincronia com esse tempo que a gente está vivendo. Não é? Ou seja, a paisagem protagonizar os roteiros de decisão e desenvolvimento de uma nação, ou pautar o processo de desenvolvimento de uma nação. É um sonho imenso, eu tenho clareza disso. Assim, eu tenho fama de romântica aqui na cidade que a gente mora. Mas, de qualquer modo, a gente já conseguiu modificar o plano diretor na revisão, justamente mostrando para as pessoas que poderia ser diferente e ganhando o apoio delas. Então, você veja que a Rosa me ensinou um bocado disso, nos projetos que ela fez. Teve uma vez que a gente parou para conversar e ela falou um pouco sobre o processo de Curitiba. Ou seja, como é que você gera uma cidade que tem o fôlego que Curitiba tem, justamente projetando as suas várzeas, os seus lugares mais baixos como parques. Justamente por quê? Porque a várzea não deve ser ocupada, que é uma básica, né? Quando a gente começa a estudar isso, os alunos vão tomando consciência e eles falam, mas como é que a gente fez isso? Bom, 9 entre 10 cidades estão perto de um rio e ocuparam a várzea, de preferência com a marginal. Não é? Então, vocês vejam que a gente tem que reprogramar culturalmente o país. Então, tem que haver uma revolução cultural. E essa revolução cultural, ela passa, sem dúvida nenhuma, por uma afetividade. Eu acho que essa fala, as mulheres têm coragem de fazer sem o menor problema. Eu, pelo menos, tenho. Eu acho que o encantamento, essa ideia de que esse material para se trabalhar, que é a paisagem, ela, de fato, ela faz com que nós nos movamos. Ela rompe coisas, né? E eu acho que é isso que eu acredito como professora,
que eu acredito como profissional também. E a Rosa foi inspiradora durante a sua vida profissional e é inspiradora agora. Nos seus livros, o último livro que Lúcia Costa e Cissagorski escreveram, é um primor da vida mesmo, do percurso da Rosa, contado assim de um modo muito, muito belo. Nossa, Lu, apaixonada. Eu também acho que tudo um dia foi sonho, né? Então a gente precisa acreditar para poder realmente fazer uma diferença. Eu queria muito te agradecer por compartilhar dessa forma. Infelizmente, eu não tenho mais outra questão para te fazer, mas se você quiser falar alguma coisa, estamos aqui para te ouvir. Não, nós nos encontraremos no NEPEA, vai ser muito divertido. Eu sempre falo isso para a Dani. Eu falo, olha, toda essa condição ela foi muito muito complexa. Nós esperávamos encontrar a tribo toda, né, em Campos de Goytacazes, mas nós vamos nos encontrar de qualquer modo. Eu acredito muito nessa construção coletiva, nessa construção em rede. E nós vamos fazer a diferença no futuro. É isso. Sim, foi ótimo esse espaço. Já fizemos. Foi ótimo esse espaço para todo mundo que está aqui ouvir um pouquinho de você e participar da NEPEA para poder querer mais. Assim, realmente foi ótimo te ouvir, foi um prazer. Obrigado muito por compartilhar um pouco da sua experiência e mostrar um pouquinho para a gente a força da associação. Tá bom? Tá bom. Eu vou chamar agora, pessoal, a Francine. Tá bom, Lu? Muito obrigada. Tá, tchau. Um beijo. Agora eu aperto esse xizinho aqui, certo? Isso, eu acho que é aí também. Aí, pessoal, agora eu vou chamar um pouquinho sobre o Prêmio Rosa Clias, que é um prêmio universitário promovido pela ABAP. E ela vai falar um pouquinho sobre todo o processo operativo, né, para o prêmio. E ninguém melhor que ela para falar sobre isso, né? Vou chamar aqui rapidinho. Aí, na Fran. Aí. Pessoal, aproveitando o tema de concurso, eu gostaria de lembrar vocês que o concurso para paisagismo da NEP está com as inscrições abertas. Então, não percam essa oportunidade, vai ser incrível, sempre foi incrível e dessa vez online não vai ser diferente. Tô te enviando, Fran, o convite. Vê se chegou. Oi, Maria Clara. Oi, tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Super obrigada pelo convite. Eu que gostaria de agradecê-la. Eu que gostaria de agradecê-la por você e a Lu por oferecerem um pouquinho do tempinho de vocês para estarem aqui. Da mesma forma como eu fiz com ela, eu queria que você iniciasse se apresentando, falando um pouquinho da tua história, como com o ensino, com o paisagismo, com o NEPEA, também com a ABAP, com o prêmio, se você puder, por favor. Desde a graduação, sou apaixonada por paisagismo. A gente não é uma carreira fácil, mas eu não acho que as outras sejam também. A gente tem na arquitetura paisagística muitas escalas. Então, desde a pequena escala, dos espaços livres dentro dos lotes, até uma escala de planejamento regional, de pensar a paisagem, a preservação e o meio ambiente. E aí, assim, percorrer essas escalas tem uma complexidade tanto na parte projetual, quanto na questão da atuação acadêmica. Aliás, na atuação profissional. É difícil a gente achar um nicho de projeto para fazer com mais constância. Tem essa complexidade que decorre da complexidade das escalas. Mas se a gente tiver paciência e persistência, a hora que a gente olha para trás, a gente realizou muitas coisas. Eu lembro quando
mais nova, a gente tem um senso de urgência muito grande e se inquieta, assim, com o fato de não conseguir na hora as coisas que a gente gostaria de alcançar. Mas, assim, passado um tempo, você olha para trás e o trabalho de formiguinha, no final, construiu um formigueiro inteiro, construiu ali um cupinzeiro sólido e que as pessoas percebem e que tem um impacto na vida das pessoas. Então, o Prêmio Rosa Clias é uma iniciativa assim, que faz bem para a cadeia toda do estudante, do professor, a instituição, a arquitetura paisagística como disciplina. E a gente também constrói, a partir dos trabalhos que a gente recebe todos os anos, a gente constrói um acervo do que é a produção paisagística nacional, assim, de como está evoluindo o pensamento. Então, as 2 primeiras edições do prêmio já viraram catálogos. Então, naquele site ISU, ISUU, se você digitar ISU Prêmio Rosa Clias, você vai ter lá os catálogos das 2 primeiras edições, e no NPEA a gente vai lançar o catálogo da 3ª edição do Prêmio Rosa Clias, com todos os trabalhos que a gente recebeu. Então, quem vai fazer o trabalho de graduação, o aluno que vai fazer, o professor que está orientando, eles têm hoje, a partir do Prêmio Rosa Clias, referências tanto de apresentação, quanto de temáticas, de abordagem, de síntese, porque às vezes você pensa a cidade inteira, até o mobiliário urbano e o detalhe de como as pessoas vão se apropriar daquilo, e aquilo precisa caber para quem vai ler o trabalho, para quem vai conhecer a produção. Então, esses catálogos, eu acho um legado bem bacana, assim, do prêmio, e é isso, a gente, de formiguinha, quando a gente vê, a gente já vai ter 30 catálogos na 30ª edição do Prêmio Rosa Clias. Então, assim, aqui na live, no canal do NPEA, eu queria aproveitar já e fazer a divulgação desse material, que serve como repertório, que serve como apoio, tanto para quem ensina, quanto para quem vai fazer o trabalho. E vocês vão reparar que no prêmio, assim, em geral, os trabalhos vencedores, eles têm o espaço livre como foco da proposta. Esse espaço livre podem ser ruas, avenidas, orlas de rio, orlas de praia, mais espaços livres. E a gente repara que muitos alunos, talvez por pressão das escolas, insiram edificações nas propostas, e as propostas viveriam sem aquelas edificações. Assim, os trabalhos de arquitetura paisagística, eles já são suficientemente complexos para viver sem a necessidade de... Às vezes a gente precisa ter edificações de apoio, elas fazem parte da proposta, ok. Mas nem sempre pavilhões e galpões e estruturas construídas são necessárias para que aquele lugar seja útil para a população, para que ele seja significativo. E aí, então, o prêmio, ele busca também dar um suporte para os professores de arquitetura paisagística, que a gente não necessariamente precisa ter edificações e precisa ter outros elementos para que o projeto seja um projeto bacana e premiado entendeu? Não, com certeza, Fran. Eu acho que até a gente mesmo, uma perspectiva assim de aluno, a gente se cobra também, né? Ai, meu Deus, o TCC. E a gente, talvez por uma falta metodológica e talvez de referência também, para entender a complexidade que esse espaço livre necessita de entendimento, né? Eu queria que você falasse também... Pode falar. Não, que às vezes não é só culpa do aluno.
é também uma cultura das escolas ou dos professores de projeto arquitetônico de colocarem em segundo plano o projeto dos espaços livres. E a gente acredita que eles são muito importantes no contexto das cidades, eles têm autonomia, o projeto dos espaços livres, sem necessariamente demandar detalhamento de banheiros, detalhamento da edificação. Sim, eu vivi isso no período passado, tô me vendo aqui. Eu queria também, eu achei muito legal isso do prêmio, querendo ou não, ser uma iniciativa da ABAP para poder ter esse histórico, né, de evolução realmente dos projetos. Então, o objetivo realmente é esse, né? Muito interessante. Você pode falar um pouquinho para a gente melhor como que funcionam os critérios, as análises e avaliações, assim, do prêmio? Eu te falo, olha, esse ano a gente, até você me lembrou, vou fazer um parênteses, agradecer à comissão organizadora, que esse ano a gente está com uma equipe muito bacana, de professores do país todo, Camila Santana capitaneou o alistamento, e a gente tem a Dani Litrandi, de Campos dos Goitacazes, o Eduardo Barra, o Gabriel Francischetti, da diretoria da BAP, a Alana Jubé, Letícia Gabriel, do Sul, a Lúcia Helena Ferreira, a Lúcia Veras, além da Luxenque, a Karenina Matos, a Karen Meneghetti, o Paulo Cássio Gonçalves, Paulo Nobre, Renata Nagy e a Suzy Simon. E na comissão julgadora, a gente tem uma série de nomes, mas os chefes de equipe são a Graciete Costa, de Roraima, a Aline Silva, da Bahia, a Ivete Pará, do Rio de Janeiro, a Marta Enoquibara, de Bauru, e o Pipe, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu agremiar essa turma bacana que ajuda a divulgar o trabalho e acaba também se fazendo presente. Então, é uma coisa bacana para todo mundo, no final das contas. E aí, a tua pergunta foi de como é que as pessoas fazem para se inscrever. Isso mesmo. Como que a gente pode, afinal, fazer para se inscrever? Quem indica são as escolas. Então, no final do ano, a gente recomenda que as escolas, durante as bancas de TFG, já indiquem os trabalhos que poderiam concorrer no prêmio. No prêmio no ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano a gente está julgando os trabalhos que foram apresentados em 2019. Em 2021, a gente vai julgar os trabalhos que foram apresentados em 2020. Mas se as bancas de TFG não fizeram essas indicações, os professores, os orientadores, os coordenadores de curso, eles podem lembrar dos trabalhos, o aluno fala, o meu trabalho estava bacana, e buscar pedir para o professor indicar. Eu acho que a dinâmica varia muito em cada escola. Tem escola que monta bancas para selecionar os trabalhos para encaminhar para a premiação. Tem escola que o professor puxa e faz essa indicação. E aí cada escola pode indicar até 2 trabalhos. E aí os vencedores, eles são eleitos por região. Então tem a região norte, que inclui também o centro-oeste, a região nordeste, a região sul, e a região sudeste tem, na verdade, 2 regiões, a São Paulo e a Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que é um agrupamento feito em função do número de escolas. Na verdade, São Paulo tem o maior número de escolas, então virou uma região separada. Mas assim a gente consegue equilibrar nacionalmente, ter um panorama nacional. A ABAP pensa em criar premiações para trabalhos de arquitetos, para outras categorias, mas por hora, é porque eu vi ali no chat, a gente tem o concurso Rosa Clias para estudantes, especificamente para trabalhos de graduação que tenham eleito
como tema arquitetura paisagística. E aí, em todas as suas escalas, e são os espaços livres, o foco das propostas. Então, se os trabalhos são mais estratégicos, se são mais de desenho, ou se são, ao mesmo tempo, estratégicos e de desenho, aí isso não... Todos são eletivos para o concurso. Ótimo. Eu acho que teve uma outra perguntinha aqui acima, Fran. Deixa eu tentar pegar aqui para a gente ver. Aqui fizeram a pergunta, né? Se arquitetos podem participar, mas não, é voltado mais voltado somente para universitários, né? Se eu não me engano, foi a pergunta do Gustavo, que ele fez: que trabalhos ou profissionais você recomendaria para os alunos ficarem de olho na arquitetura paisagística? A gente tem muitos que a gente adora. Então, por exemplo, o Raul Pereira é muito amigo nosso, a Cissa Gorski, o Leandro Schenck, marido da Lu, a Zoom Arquitetos também tem trabalhos muito legais, mas sabe que o trabalho o trabalho profissional, ele acaba sendo mais fechado na questão das escalas. Então, se um profissional atua sobre uma escala de espaços públicos de pequeno porte, ele tende a trabalhar principalmente naquela escala. Então, se são espaços residenciais, também existe uma tendência a trabalhar naquela escala. E o trabalho acadêmico, ele é mais livre, ele pode explorar mais, ele pode ser mais utópico, ele pode ser mais abrangente. Então, por exemplo, o projeto do Parque Capibaribe, no Recife, é um projeto lindo, assim, que usa o Capibaribe como uma unidade de planejamento urbano e propõe, assim, que aconteçam em tempos diferentes ações variadas ao longo do parque. Então, esse projeto, sei lá, um projeto com essa temática é um trabalho muito legal de ser desenvolvido na escola. Mas eu não quero citar um exemplo e que ele seja amarrado. A Francine do Rosa Clias falou que o projeto assim é legal. Não quero deixar isso fechado. Estão nos catálogos dos trabalhos que a gente recebeu, porque a variedade ali é imensa e muito rica, e aí eu diria, então, que a melhor referência hoje são os trabalhos das edições anteriores do prêmio. Os próprios catálogos, né? Para avançar e para ter como base para as viagens, para as discussões, para as reflexões, para as inquietações. O aluno de hoje, ele tem muitos desafios, ele tem muitas inquietações, ele quer trabalhar com participação, quer trabalhar em campo, e às vezes os professores nem têm técnicas, nem têm metodologias para que isso se realize. Então, os alunos têm que ir atrás, os alunos são uma fonte de desafio, de criação, e eu, na docência, aprendo todo dia com os meus alunos, com essas inquietações que eles todos têm. Sim, eu queria, Fran, para finalizar, que você trouxesse uma perspectiva mais pessoal sua também, de como que você acha que essa participação, até para a gente influenciar a galera que está aqui, muitos estão próximos do TFG, quanto que é importante, sua perspectiva como professora também, quanto é importante essa participação e essa aproximação de concursos e de temas tão relevantes para realmente aumentar, né, esse portfólio e agregar no estudo do paisagismo do Brasil atual. Olha, eu não quero me contradizer, assim, eu não quero desvalorizar a questão do prêmio,
Mas o TFG é um momento muito especial, o aluno já tem tanta pressão. Eu diria que ele seguisse com o coração dele, com as preocupações legítimas que ele tem, que ele tente fazer o melhor possível. E se sair se sair um bom trabalho, ele inscreve no ano seguinte no Prêmio Rosa Clias, ele pede para o professor, ele pede para o coordenador do curso para levar esse trabalho adiante. Mas o Prêmio Rosa Clias, de certa maneira, ele trabalha com uma produção, com um esforço que já foi feito. Então, a gente também não está criando um trabalho novo, assim, um esforço, horas demandadas que o aluno já não tenha gasto. O aluno já gastou, já investiu essa energia, o professor já investiu essa energia, e a ideia do prêmio é que o resultado, tendo sido bacana, que ele não se perca. Então, não é que eu não quero dizer que a pessoa não se preocupe com o Prêmio Rosa Clias. Ela usa como referência, ela consulta os catálogos, busca uma apresentação sintética, bonita, mas o Prêmio Rosa Clias, ele aproveita um esforço que já foi feito dos orientadores, do corpo discente, e aí premia esse esforço, premia esse resultado. Que seja um processo leve, né? O sofrimento já foi. O Rosa Clias é para celebrar isso, onde a gente conseguiu chegar. E que mandem a produção, cada escola pode mandar 2 trabalhos, mandem 2 trabalhos. A gente precisa fomentar esse acervo, porque às vezes o professor pode ficar inseguro, o aluno pode ficar inseguro, mas a inovação vem de onde a gente menos espera, e às vezes um trabalho que tem uma inovação, ele pode até vir a não ser premiado, porque inteiro o outro estava melhor, mas ele compõe esse acervo, ele serve de referência para outros trabalhos, algo positivo que a gente multiplica, porque quanto mais a gente divide o que a gente faz, mais a gente recebe. É uma coisa muito bacana. Quanto mais a gente dá, assim, mais a gente recebe dos colegas, das outras pessoas, as pessoas nos procuram. Então, professores e alunos, mandem os trabalhos, porque marcar presença é algo que só gera bons produtos. Sim, dentro disso eu queria muito te agradecer por compartilhar com a gente todas essas informações e tornar cada vez mais visível uma iniciativa tão legal, né? Tem algum acesso, algum perfil, o próprio Instagram da ABAP, ele fornece informações? Eu vi, se não me engano, que vai ter uma live esclarecedora sobre o prêmio. Nessa live, a gente convidou alguns alunos que venceram para eles darem os seus depoimentos. E a gente também faz alguns esclarecimentos. Ela é mais voltada para alunos que vão participar, ou que têm interesse em participar. Hoje eu imaginei que a gente talvez tivesse mais professores até participando. E o que ocorre é que a gente tem um site, Prêmio Rosa Clias. Então, é só dar uma busca no Google, Prêmio Rosa Clias. Aí tem a página no Facebook, tem o Instagram, mas o site é onde a gente recebe as inscrições das escolas e por onde a gente recebe os trabalhos. O Felipe Neres, que cuida da organização, ele responde dúvidas, então a gente está à disposição. Perfeito, Fran. Quero agradecer o Gabriel, diretor de comunicação da ABAP, que está aqui junto com a gente, o Fábio Maris Gonçalves, nosso amigo, apoiador também, e a Dani e o pessoal todo do Enetea. Sim, nós que agradecemos, com certeza posso falar aqui em nome de todos, o apoio de vocês nesse momento de reinvenção e ter vocês com a gente, compartilhando nesse momento prévio aqui também é muito bom para todo mundo ver um pouquinho do que vai acontecer no evento.
Fran, muito obrigada, tá? Para mim, em particular, foi um prazer conhecer vocês e trocar um pouquinho. Você é um doce, Maria Clara. Eu que te Ah, agradeço. vocês também. Eu amei conhecer vocês. Tá bom? Um beijo, Fran. Tchau, Obrigada, tá? outra. Gente, aproveitando aqui, não posso deixar de falar. Nossas lives estão salvas aqui no perfil do Enepeia, que nós já tivemos outras lives anteriores, então vocês têm acesso a todas elas aqui no nosso perfil. E nessa próxima sexta-feira, todas as lives acontecem na quarta e nas sextas. Nessa próxima sexta, a gente vai ter a presença do Alexandre Ferran, que ele vai falar um pouco sobre o teatro e a cultura aqui em Campos dos Goytacazes. Então, não percam, sigam o nosso perfil para vocês ficarem por dentro de todas as informações, porque o Enepeia vai ser incrível. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.